pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Aviões e Companhia. Tudo bem com vocês? Bom, hoje o nosso assunto será o freio, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre o freio do avião. Os freios das aeronaves variam de modelo para avião para modelo de avião, ok? A gente vai pegar como exemplo um avião de grande porte, um Boeing 767, e que é praticamente igual essa aviação toda de grande porte que a gente vê por aí, ok? Então, o freio da aeronave, ele é, na verdade, um conjunto, tá? Um conjunto de discos rotativos e estacionários. Pastilha e disco, digamos assim, que é pressionado, como num carro, aí um freio a disco, é exatamente a mesma coisa, ok? Ele é pressionado e aí a roda para, diminui sua velocidade. O que vai fazer a atuação do freio é a força hidráulica, como num carro também, que é a força hidráulica, correto? Alguns aviões mais modernos, Boeing 787, por exemplo, já é elétrico esse comando, ok? Já é elétrico, fica aí como um exemplo. Mas a maioria é hidráulico, ok? Então, o freio na aeronave, no Boeing 767, por exemplo, ele é usado durante o pouso, decolagem, taxiamento do avião. Existe também o freio de estacionamento, que é aquele que mantém o avião estacionado, como se fosse o freio de mão do seu carro, mais ou menos essa mesma função, ok? Existe o sistema antiderrapante do freio. O sistema antiderrapante nada mais nada menos do que o ABS do carro, ok? No avião a gente chama de anti-skid, controle de anti-skid, antiderrapante, não deixa as rodas travarem. Se a roda do avião travar durante um pouso, em segundos a roda vai estourar, por causa do peso e a velocidade. O que mais nós temos? O freio automático. Freio automático, todos esses aviões possuem freio automático, que é o chamado auto brake. Tá? O piloto, antes da descida, seguindo o checklist, ele coloca o auto brake numa posição e o avião vai frear sozinho durante a corrida de pouso. E também durante a decolagem, o auto brake pode também ser atuado na posição RTO que a gente vai ver, que é Rejected Takeoff, ou seja, abortar a decolagem, decolagem abortada. Basta o piloto reduzir a manete de potência, o avião para sozinho, interrompendo aí a decolagem. Okay. O trem de pouso de nariz não tem freio, as rodas do trem de nariz não tem freio. Quando elas entram no alojamento do trem de pouso, existem duas sapatas que encostam nas rodas e elas param por atrito. Então esse seria o freio do trem de pouso de nariz somente no recolhimento. Ok? Os conjuntos de freio antigos eram de aço. Hoje em dia, já de alguns anos para cá, é o tipo de carbono, ok? Então o freio de carbono, muito mais leve e também mais eficiente, ok? Então hoje é o freio carbono, que é o mais utilizado na aviação. Existe também a indicação no avião de temperatura dos freios, ok? Para o piloto monitorar aí, os freios aquecem muito, na verdade, dependendo do pouso, tá? Dependendo da situação, tamanho de pista, etc. Então existe aí uma página, uma tela, em aviões que possuem tela, como o 767, por exemplo, que tem aí um displayzinho para se ver a temperatura do freio, ok? Para efeito de monitoramento pelos pilotos. Bom, como os freios são atuados hidraulicamente, existe aí uma redundância do avião quanto a isso. Então, um sistema hidráulico é dedicado para os freios. Em caso da perda desse sistema hidráulico dedicado, um outro sistema secundário hidráulico para os freios irá entrar automaticamente, de maneira automática, ok? Se perder os dois sistemas hidráulicos dedicados para o freio, existe aí o tal do acumulador de freio. O acumulador, ele é um cilindro que existe nitrogênio de um lado e fluido hidráulico de outro. E sob pressão ele vai funcionar como um acumulador. É um acumulador de freio. Ele vai funcionar aí como uma terceira fonte de freio, que seria o freio de emergência. Ok? Perdendo-se os dois sistemas hidráulicos. Existe uma indicação também na cabine avisando o piloto que ele está sem sistema hidráulico de freio. Nesse caso a gente tem a terceira fonte, que é o acumulador, que vai possibilitar aí mais ou menos 7 pisadas de freio para parar a aeronave. Okay? Bom, então vamos lá então dar uma olhadinha no sistema de freio do Boeing 767. Pessoal, para o piloto acionar o freio da aeronave, frear a aeronave de maneira manual no caso, ele usa o pedal, a parte de cima dos pedais, a parte de cima dos pedais, ok? Pedal esquerdo e direito, sendo que a parte de baixo é o leme do avião. Nessas aeronaves é mais utilizado o freio pisando-se no pedal durante o táxi do avião.
ok? A maneira mais comum do uso do freio é pelo freio automático, que é o Auto Brake, que é esse botão aqui. Então, antes do pouso, pelo checklist, o piloto seleciona de 1 até o máximo, de acordo com o comprimento da pista. Quando a aeronave tocar o solo e as rodas começarem a girar, o freio automático começa a frear a aeronave, ok? Posição RTO. A posição RTO é usada antes da decolagem, também pelo checklist. O piloto, antes da decolagem, coloca o seletor em RTO. E durante a corrida de decolagem, se o piloto abortar a decolagem, o avião vai frear sozinho para abortar a decolagem, para cancelar a decolagem, ok? Então essa é a função do freio automático, posição RTO. Então tá aí, Auto Brake. Uma vez o freio automático armado, agora na posição número 2, qualquer momento que o piloto pisar no freio, ele vem para a posição desarmada, ou seja, o piloto tem prioridade em frear a aeronave pelos pedais. Pisou no pedal, ele desarma, dando prioridade para o piloto. E joga o aviso para o piloto, Auto Brake, desarmado. A luz e também a mensagem na tela. Pessoal, também esse avião ele possui um indicador de pressão de freio dedicado, que é esse aqui, Brake Press. Tá? Então é um indicador dedicado somente para o sistema de freio. Então tá aí, mais de 3.000 libras de pressão, sistema de freio ok. Então, aqui na tela inferior, 767, 200 e 300, a gente vê a temperatura do freio, tá? Então esse aqui simboliza os 8 conjuntos de freio e a temperatura. Para monitoramento da tripulação quanto os cuidados da temperatura do freio. Essa alavanquinha aqui é o freio de estacionamento do avião. Equivalente ao freio de estacionamento de um carro, ok? E aqui a luz avisando que o freio de estacionamento está ativado. Também o aviso aqui na tela, Parking Brake, freio de estacionamento. Também qualquer anomalia com o freio vai ser avisado também na tela, como por exemplo, freio automático, Auto Brakes. Um jogo de cabos, um conjunto de cabos, transmite o movimento dos pilotos pelos pedais até o trem de pouso lá atrás. E esses cabos passam por debaixo do piso da aeronave até lá no trem de pouso, onde vai ser acionada a válvula hidráulica que vai lançar pressão hidráulica para os freios. Em outras aeronaves é eletrônico, ok? Então existe o comando eletrônico sem cabos, que é o atual, e as aeronaves mais antigas por cabo de comando. Pessoal, ali em cima, no teto do compartimento do trem de pouso, nós temos as válvulas. Aquela ali, a válvula que vem do pedal de freio. Tá? Então esse lado aqui do copiloto, nós temos o lado esquerdo, posição comandante, do outro lado, lado esquerdo. Ali vem o sinal de cabo quando se pisa no freio. Então o caminho para se frear o avião, pedal, cabos, da cabine de comando até aqui. Dali em diante, tubo hidráulico que vai pelo trem de pouso, através de uma válvula hidráulica também, e vai ali para os freios, ok? Agora aqui pela parte de trás do trem de pouso dá para a gente ver a tubulação hidráulica que vem lá das válvulas anti-skid, que são as válvulas de controle antiderrapante, vem descendo pela perna do trem de pouso, tubo hidráulico e chega aqui e vira mangueira. Essas mangueiras aqui, ok? Então tá aí, uma para esse freio, a outra para o outro freio e também as duas lá na frente para os freios, aqui a parte da frente. Então, pessoal, esse aqui é o freio da aeronave. Esse é um freio tipo multidisco, tá? De carbono, ok? Esse tipo de freio aqui, existem os freios de carbono e os de aço também. Os de carbono são os mais usados
ultimamente na aviação. Os freios de aço são os antigos. Okay? Então a gente tem aqui os discos estacionários e os rotativos, que fazem aqui a frenagem da roda, a frenagem da roda por pressão hidráulica aqui. Okay? Esse pino aqui é um indicador de desgaste do freio. Conforme o freio vai se desgastando, esse pino vai entrando e ele é substituído quando ficar faceado aqui. Faceado. Aqui a gente tem os pistões hidráulicos que vão fazer o serviço de pressionar o disco rotativo com os estacionários e fazer a frenagem da roda. Ok? Então essa pressão aqui é de 3.000 libras e vem da válvula hidráulica lá em cima. O freio é acionado pelo piloto pelos pedais ou pelo freio automático, comandado lá pela cabine de comando. O que é comum também nesses tipos de freio são danos aqui no prato de pressão, ok? Aí requer a substituição imediata do freio, ou por desgaste pelo pino, ou também por vazamento hidráulico, através aqui do selos hidráulicos, ou alguma rachadura, qualquer tipo de vazamento hidráulico também o freio é substituído. Uma outra observação é esse tipo de conjunto de freio aqui, ele é o mais usado, é o hidráulico. O Boeing 787, que é uma novidade, um avião com muita coisa nova, esses atuadores do freio no 787, eles são elétricos. Então aqui a gente não vê uma mangueira como essa hidráulica, a gente vê sim um conector elétrico, ok? E os atuadores do freio do 787, eles são elétricos, comandados eletricamente. A gente vê agora aqui a roda instalada e o conjunto de freio, né? Aqui a mangueira hidráulica que vem da válvula de distribuição hidráulica do freio, que fica naquela tampa ali, uma válvula de distribuição hidráulica dos freios. Também ali existe um fusível hidráulico. O que o fusível hidráulico faz? Ele fecha para que não se perde todo o óleo hidráulico. Por exemplo, vamos supor que essa mangueira estoure, um vazamento grande aqui, ou no próprio freio, qualquer ponto até a válvula hidráulica. O fusível, depois que passou um certo fluxo de combustível, ou melhor, um certo fluxo de fluido hidráulico passou por ali, ele fecha. Ele fecha e não se vai mais perder o sistema, todo o sistema hidráulico, pela perda de um freio ou uma mangueira dessas. Tá? Então nesse caso vai se perder um freio só. E isso para esse tipo de avião não influencia tanto. Porque é melhor perder um freio ficar inoperante, do que perder todo o sistema hidráulico de um sistema por causa disso. Então tem ali um fusível hidráulico. Não só ali, como em várias partes do avião também existem fusíveis desse tipo aí. Okay? Então o nosso conjunto de freio aqui, indicador de desgaste, como a gente já viu. E aqui nós temos essa cablagem aqui, esse cabo, é o sensor de temperatura do freio, que indica a temperatura do freio lá na cabine, na tela do EICAS. Então é isso aí, sistema conjunto de freio. Pessoal, aqui no compartimento eletrônico nós temos o módulo eletrônico responsável pelos freios. Tá? Então esse módulo aqui, ele faz o controle do freio automático, que é o auto brake, e ele também faz o controle do sistema antiderrapante, que seria o anti-skid, evita das rodas travarem na hora do pouso. Então ele tem aqui, por exemplo, um visorzinho que indica falhas, e testes podem ser feitos também, ok? Então, por esses botõezinhos aqui, assim como os outros que nós temos aqui, eles ajudam muito a manutenção, fazendo-se testes e também eliminando-se falhas no sistema, ok? Também quando um freio é desativado, essa switch rotativa aqui, ela fica na posição do freio que é desativado. Então dessa maneira ele avisa eletronicamente o módulo freio que está desativado.
se for desativado um freio para despacho, por exemplo. Bom pessoal, é isso aí então, sistema de freio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Se você gostou, deixa aí um likezinho. E vejo vocês no próximo vídeo, ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se inscrevendo no canal, você recebe aviso de novos vídeos, ok? Então, dúvidas, comentários, sugestões, também pelo e-mail abaixo. Então vejo vocês até um próximo vídeo. Tchau!